voltar um pouco no tempo hoje e a gente vai falar alguma coisa bem do princípio da Bíblia. Vamos falar da criação. Mas eu queria que você percebesse o seguinte. A Bíblia, ela dedica 2 capítulos para a criação em um livro, o livro de Gênesis. Mas todo o restante da Bíblia fala sobre redenção. Então a importância da redenção, ela chega a ser até maior do que a importância da criação. Mas vamos lá. Tem uma narrativa lá no livro de Gênesis capítulo 3, vamos lembrar rapidinho. Deus cria o mundo, Ele cria todas as coisas, 6º dia Ele cria o homem e coloca o homem como o grande gestor da criação. Muito bem, e nessa situação Ele faz um pacto, Deus faz uma aliança com a humanidade, que naquela época era representada por um casal. Qual que era a aliança que Deus fez? Deus fez o seguinte, falou assim, olha, Adão e Eva, eu criei essa perfeição, esse paraíso, e eu vou sustentar esse paraíso. Eu vou sustentar esse ambiente perfeito, não vai falhar nada, vai ser tudo assim, com uma condição. Então Deus fez uma aliança com o homem, com a humanidade, baseada em só uma cláusula. Adão, é o seguinte, de tudo que você está vendo, você pode comer livremente. Mas sabe aquela árvore ali da ciência do bem e do mal? Pois bem, a única cláusula dessa aliança é você não comer daquele fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Foi o que Deus falou. Parte de Deus, sustentar aquela criação perfeita, aquele paraíso funcionando daquele jeito. E Adão, não comer daquele fruto, esse era o trato. O que aconteceu? Se Deus não colocasse aquela árvore, alguém questiona, por que Deus vai colocar aquele fruto ali? Porque senão Adão não tinha o poder de escolha. E Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um ser, uma pessoa com vontade própria, com desejo próprio, com decisão própria. E se não houvesse ali um elemento que desse essa liberdade para Adão escolher o bem e o mal, ele não seria nunca uma pessoa completamente livre. Ele só tinha a oportunidade de escolher o bem, mas ali havia uma oportunidade de escolher o mal. O que aconteceu? Veio lá a serpente, apareceu, na verdade era o diabo, travestido daquela serpente, apareceu ali a Adão e Eva. Notem, muita coisa é dita a respeito da tentação, que Eva foi tentada, comeu do fruto, ele foi lá atrás de Adão, que estava lá no pomar, no pasto, sei lá, e deu a fruta para ele. Isso não é verdade. A Bíblia diz que no momento da tentação, Adão estava com ela. Ele simplesmente se calou. Tinha ali um vendedor vendendo o outro lado do paraíso, que era Satanás, e Adão ele ficou calado. E toda aquela venda foi feita, Eva aceitou e depois ele comeu do fruto. Então com isso, eles quebraram a aliança, que estava baseada em uma só cláusula para o homem. Faríamos o mesmo, eu e você. Mas aquela aliança foi quebrada e agora, como o combinado, viria a penalização da quebra da aliança. Então Deus aparece ali, e a Bíblia diz que eles andavam nus e não tinha problema algum, mas que quando eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus e se envergonharam e fizeram folhas, fizeram vestimentas com folhas de figueira para si, fizeram aventais de folhas de figueira. Como era de costume, todo final de tarde, Deus aparecia lá para conversar com eles, e Deus chegava e disse, Adão, onde você está? Eu falei assim, eu estou aqui escondido, porque eu vi que estava nu e tive medo. Eu falei assim, caramba, tudo perfeito, agora aparece a vergonha, aparece o medo. O que aconteceu, Adão? Eu falei assim, não, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Notem bem, o Adão perfeito, agora ele se torna alguém egoísta, porque ele acusa a mulher e acusa Deus. Olha bem, a mulher que o Senhor me deu, tinha 2 culpados aí, menos ele. Aí Deus falou assim, mulher, o que aconteceu? Foi a serpente. Aí quando chega para a serpente, não tinha mais para quem acusar, a coisa era com ela mesma. E o que acontece ali nesse momento? Deus amaldiçoa a serpente e a primeira coisa que Deus fala é o seguinte, fala assim, olha, eu vou pôr inimizade entre a sua semente e a tua semente, a semente da mulher e a semente da serpente. A serpente iria pisar o calcanhar da semente da mulher, porém a semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. O que é isso? Gênesis 3,15, a primeira profecia a respeito de Jesus, a respeito do Messias, a bem dizer, a primeira profecia messiânica da Bíblia. Mas ali Deus, no primeiro ato dele, depois da queda, e Adão morrendo de medo e Eva também, porque ele falou que no dia que a gente violasse essa aliança, ele ia nos matar, nós morreríamos. E eles com medo de morrer. A primeira coisa que Deus faz é dar uma promessa de salvação para eles. Fala assim, a semente da mulher vai esmagar, eu vou resolver esse problema que foi criado aqui. Mas como assim?
Como resolver? Estava tudo combinado, tudo certinho. Eu não fiz minha parte, Adão podia assumir. Então o que me resta? A morte. Deus podia falar assim, Adão, sinto muito, um abraço, não deu certo, seja feliz, mas você vai morrer. Não, Deus fala assim, pera lá, eu vou resolver esse problema. A semente da mulher, um descendente, vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou aniquilar, eu vou eliminar esse problema. Na sequência, o que a Bíblia diz que aconteceu no momento que eles comeram do fruto? Eu disse que eles viram que estavam nus e fizeram folhas de figueira. Aí eu queria ler para você, capítulo 3 de Gênesis, o verso de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que Deus fez? O homem fez algo, ele fez uma roupa, porque ele acreditava que aquilo ia resolver o problema do embaraço que ele estava sentindo. Deus não recebe aquilo, mas Deus faz túnicas de peles para eles. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Naquele momento em que Adão, a Bíblia diz que ele percebeu que estava nu e se envergonhou, parece meio estranho, porque podia ser uma realidade que eles já estavam vivendo há algum tempo e tudo bem estar num de frente do outro. Qual o problema disso? Mas pode ser que houve uma vergonha de enxergar o outro sem roupa, mas o que eu quero tentar para você, e que os estudiosos falam, e que é bastante consistente, essa linha bíblica de pensamento, Moisés quando foi encontrar-se com Deus no Sinai, ele não viu Deus face a face, mas ele viu a glória de Deus. Ele desce do monte, o rosto de Moisés resplandecia. Havia uma luz que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, ele tinha que cobrir o rosto. E aquilo perdurou por algum tempo. Quando algum anjo aparece a alguém na Bíblia, a Bíblia diz que as pessoas ficam com medo. Anjos são seres que estão diante de Deus e quando eles vêm, provavelmente a glória com que eles aparecem causava um incômodo que não conseguia nem enxergar. Você consegue ficar olhando para o sol por muito tempo? Não. Pode ser que naquele momento ali da criação havia algo diferente que a gente não consegue hoje ter um registro disso. Mas fato é que Adão e Eva foram criados e a glória de Deus os envolvia. A glória de Deus era como se fosse a sua roupa. Então existia alguma coisa diferente que a gente não sabe dizer agora, mas que com o pecado aquilo caiu. Eles perderam a glória de Deus. A Bíblia diz que o homem pecou, está destituído, está desprovido da glória de Deus. Por que se está desprovido? É porque em algum momento era provido dela. Então na criação Adão e Eva tinham a glória de Deus. Isso não devia ser só uma aparência, mas era todo o conjunto, todo o pacote do que era a glória de Deus. Olha que coisa interessante. Eles viviam bem ali até o momento que comeram do fruto. Comeram do fruto, o que aconteceu? Ficaram com vergonha. Mas eles não tinham vergonha antes. Deus chegou ali e falou assim, eu fiquei com medo porque eu estava nu. Medo. Adão agora acusa a mulher, ele é egoísta, ele joga a culpa para a mulher. Então essa glória que os envolvia, ela caiu, ela perdeu. Com toda certeza, Adão e Eva perceberam assim, perdemos algo, ou perdemos muita coisa. E a primeira reação de Adão foi assim, eu vou fazer um avental, vou fazer vestidos de folhas de figueira. Foi a primeira reação dele, foi assim, eu vou fazer algo. Com a minha força, com a minha capacidade, com a minha sabedoria, eu vou construir algo para compensar essa lacuna que foi criada. Mas a Bíblia diz que Deus não recebeu isso. Deus não aceitou essa roupa que eles fizeram, mas por quê? E Deus cobre eles com túnicas de peles. Daqui a pouco eu volto para isso. Capítulo 3, a gente está em capítulo 3 de Gênesis, capítulo 4, fala que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Todo mundo conhece a história. E num dado momento, o registro da Bíblia é bem curto, num dado momento Caim faz uma oferta a Deus de frutos, e a Bíblia diz que ele era lavrador da terra. Abel, porém, diferente, pastor de ovelhas, ele traz um animal sacrificado, ensanguentado numa bandeja perante Deus. E sabe o que acontece ali? A Bíblia diz que Deus atenta, considera, respeita o sacrifício de Abel e não atenta para o sacrifício de Caim. Mas, quando Deus vai falar com Caim, porque Caim ficou triste, porque Deus não aceitou o sacrifício dele, ele fala assim, olha, pode existir aceitação para você também se você fizer o que é correto. Então naquele momento, aquele sacrifício de Abel foi aceito perante Deus. O sacrifício de Caim não foi aceito. Deus não atentou somente para aquele de Abel. O que tem a ver o Adão aqui, lá com aquelas túnicas de peles, agora Caim e Abel fazendo ofertas? Muita coisa. Quando Deus troca e diz assim, e coloca
sobre Adão e Eva, não mais aceitando aquele avental de folhas de figueira, mas coloca túnicas de peles. No mínimo 2 animais morreram para que as suas peles fossem dadas como vestimenta para Adão e Eva. Esse é o primeiro registro na Bíblia de um ser vivo que morre. Não foi Abel. Abel foi o primeiro ser humano a morrer. Mas antes um ser vivo morreu. Ou mais que um, no mínimo 2. No mínimo 2 animais morreram. Aquilo era inédito na história humana. Aquilo era inédito para Adão e Eva. Como morrer? Como deixar de viver? Provavelmente nunca tinha acontecido uma morte de um animal, porque tudo era perfeito, eles iam durar por muito tempo, ou talvez para sempre. Mas o que é isso? Aconteceu uma coisa nova depois do pecado, morre. Mas não lá para frente a morte de Abel, mas a morte de 2 animais. E por que isso? Porque Deus pegou as peles deles simplesmente para servir de vestido para Adão e Eva. Era um problema de moda, então Deus estava competindo ali para ver qual que era o melhor estilo? Não. Ali era um problema de obras, porque o homem, Adão, falou o seguinte: peraí, fiquei desprovido da glória de Deus. Abriu uma lacuna na minha vida, está tudo diferente. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha uma coisa muito melhor me envolvendo, agora não tenho mais. Eu já sei, eu vou fazer algo com a minha mão para me cobrir dessa falta, daquilo que me falta. E agora Deus falou assim, isso não serve. O que serve é a minha solução para a lacuna da glória de Deus que existe na sua vida. O seu vazio, aquilo que está faltando em você, não é você que vai fazer, eu é quem faço. Deus deu uma cobertura para eles. E estranhamente 2 animais morreram. O que é que esses 2 animais, no mínimo, tinham a ver com o pecado de Adão e Eva? Absolutamente nada. Eles eram justos, eles eram puros. Princípio bíblico que está lá na carta de Pedro. Justo pelos injustos. Lembra? Jesus que sobe na cruz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justo pelo injusto. Havia de ser um substituto que resolvesse a questão do pecado do homem, pois Jesus sobe na cruz como um substituto. Mas eu quero atentar com aquela iniciativa de Adão. Peraí, eu vou fazer uma cobertura para aquilo que está faltando. A gente vê no registro de Gênesis 4 que Caim e Abel tinham essa prática de fazer ofertas. Mas por quê? De onde eles aprenderam isso? Eles aprenderam com o pai dele. Porque naquele momento em que Deus oferece túnicas de peles para eles, Adão começa a entender coisas. Ele começa a entender primeiro um perfil de Deus que ele nunca tinha conhecido desde a criação. Diante do pecado que ele cometeu, da aliança que ele próprio violou, o que Deus faz? Deus executa a aliança e pronto? Não. Deus executa a aliança. Naquele dia, Adão morreu, não fisicamente, mas ele foi separado espiritualmente de Deus. Isso é uma morte espiritual. E depois passaram-se 800 e poucos anos e ele morreu fisicamente. A aliança foi executada, a penalização da aliança foi executada, porém Deus aparece com uma promessa. Eu vou salvar você, Adão. Eu me coloco aqui como Salvador. A descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente e vai aniquilar esse problema. E não bastasse isso, agora estavam tentando se cobrir do erro que eles cometeram com folhas de figueira, mas Deus oferece para eles uma provisão. Deus sacrifica animais, um justo pelo injusto. E dessa forma Deus os aceita, não com as folhas de figueira. É por isso que Deus falou para Caim e Abel, falou, Caim, eu não aceito o que você me fez. Abel, eu aceito o que você me fez. O de Caim era mais bonito, um cesto cheio de frutas bonitas, ele era lavrador. O de Abel era feio, um animal esquartejado numa bandeja. Mas o que Adão aprendeu ali? Que para a questão do pecado, como oferta de pecado, o que Deus aceita é sacrifício de animais. Ele viveu isso e passou isso para os filhos. Mas Caim, de novo, volta no tempo e teve uma atitude inovadora, parecida com a do seu pai. Abel e Caim foram educados na mesma casa, com Adão ensinando o sacrifício, a oferta pelo pecado. Que para ser aceito perante Deus não é com as suas obras, mas sim com a confiança na solução que Deus proverá. Mas chega um momento que Caim falou assim, para que ficar oferecendo animal esquartejado? Eu sou bom, eu sou lavrador, sou homem do campo. Se tem uma coisa que eu sei fazer é plantar e colher. Vou fazer um cesto bonito e apresentar para Deus aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu sei fazer, o meu esforço.
E agora ele chega para Deus com um cestão bonito. Ali o problema não eram as frutas, os cestos, os legumes. O problema ali era a sua iniciativa. Ele estava tentando ser aceito por Deus pelo seu esforço, pela sua obra, pela sua capacidade. E Deus não aceita. O que eu quero encerrar dizendo aqui hoje? O que isso tem a ver com a nossa realidade? Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Toda a Bíblia fala de Jesus. Inclusive o Antigo Testamento. Inclusive esse texto que a gente está falando hoje, Gênesis 3, 4. Jesus está ali. A Bíblia diz que o Antigo Testamento são sombras de das coisas que haviam de acontecer lá na frente. Ora, para toda sombra existe uma substância. Jesus foi a substância, o Antigo Testamento era a sombra. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, você pode tirar Jesus das sombras. Quando o homem peca, e Deus fala assim, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. De quem que ele estava falando? A promessa de Deus foi sendo gradativamente enriquecida, porque a Bíblia tem essa característica literária de gradualmente acrescentando detalhes. Então depois ali do Éden, passa por Noé, passa por Abrão, Deus faz promessas a Abrão, eu vou abençoar a tua descendência, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aí lá na frente a Bíblia traz mais um detalhe, não é na sua descendência como que falam de muitos, está lá em Gálatas, mas no seu descendente. Então ali, naquele momento em que Deus fala com Adão e Eva pós-pecado, Ele está falando o seguinte, eu vou enviar o meu Filho Jesus Cristo. E quando Ele faz túnicas de peles a partir de animais, o meu Filho Jesus, Ele vai ser o justo que vai morrer pelos injustos. Como bichinhos tiveram que morrer por você, Adão e Eva, por vocês, o meu Filho estava ali, retratado. Jesus Cristo estava retratado em Gênesis 3. O justo, o Cordeiro de Deus que foi para a cruz. Ele pisou a cabeça da serpente. Satanás mordeu seu calcanhar, fez um conluio, os próprios religiosos de época conseguiram prender Jesus e sentenciá-lo até a cruz através da tortura romana. Ali, o Filho de Deus, a semente da mulher, não a semente de Eva, mas a semente de Maria, estava tendo seu calcanhar mordido. Mas mal sabia a serpente que ali Jesus estava esmagando a cabeça da serpente. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus na cruz envergonhou os principados e potestades, triunfou sobre eles e despojou-os. A solução a qual Deus se referiu a Adão aconteceu 2000 anos atrás na cruz. Todos os pecados de todos os homens de todos os tempos foram já perdoados. Não precisa fazer mais sacrifício? Não, cessou. Por quê? Porque o sacrifício era uma figura, é um exercício para todo mundo entender que para a oferta pelo pecado eu não podia fazer um avental, eu não podia levar um cesto de frutos, mas eu tinha que confiar no método de Deus, justo pelo injusto, derramamento de sangue. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus tem uma obra de redenção na sua vida. Deus, Ele se coloca como salvador da questão do pecado, mas tem mais uma coisa e eu vou encerrar. Ele fez túnicas de peles porque eles se sentiram descobertos e Deus os cobre. Uma vestimenta muito melhor. A provisão de Deus sobre a tua vida. A boa notícia hoje é que os teus pecados já foram todos perdoados. Ah não, só os que eu cometi no passado. Para com isso. Jesus morreu antes de você ter nascido. Todos os seus pecados já foram resolvidos porque Ele já esmagou a cabeça da serpente. Se você se sente culpado, se você se sente ameaçado pelos seus pecados, manda que Satanás vai falar com o teu advogado, que é Jesus Cristo lá no céu. Ele é que levou todos os seus pecados e suas dores. Mas tem mais. A provisão de Deus para a sua vida. Às vezes você está se esforçando para prover você das coisas que você precisa e você acha que tudo recai sobre os seus ombros. Devagar, devagar. Você não merece ser o grande astro de todas as coisas que você precisa na sua vida. Deixa Deus prover para você. Deixa Deus prover para você. Então, larga a mão, descansa. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupe pelo dia de amanhã. Deus vai trazer provisão sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado pela tua obra na cruz, mas obrigado a tua obra desde o Éden. Obrigado pela tua primeira profecia falando de Jesus. Obrigado porque aquele momento tem a ver comigo. Eu posso enxergar Jesus ali, porque Ele esmagou a cabeça da serpente há 2000 anos. Eu sou mais feliz do que Adão e de todos que viveram no Antigo Testamento, porque eles enxergavam uma promessa. Eu já enxergo algo já realizado. Na cruz o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ali o Senhor pagou todos os meus pecados, levou todas as minhas dores e enfermidades, assentou-se à destra de Deus, não precisa fazer mais nada porque a obra foi terminada. Obrigado pela tua salvação, o Senhor se colocou para Adão como Deus Salvador.
Obrigado pela tua provisão, o Senhor se colocou como provedor para eles. Obrigado porque eu sei que as minhas necessidades serão supridas em glória por Jesus Cristo. Visita cada pessoa, cada ouvido que me ouve aqui. Ele receba agora, Senhor, a tua boa nova e sejam revigorados na sua fé. Levanta, Senhor, pessoas da depressão, da tristeza, da angústia, da enfermidade e que seja um novo respirar a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.